Olá, boa noite. Oi, querida! Como você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Débora. Obrigada a você, Laura. É um prazer estar com você, Igual. uma personalidade aí tão importante Oh, nesse começo aí do Flamenco do Recife. Eu soube muitas coisas muito legais sobre você por outras pessoas. Muita certo, gente aí que te visita, você foi formadora de vários que estão aí hoje dentro da é dança flamenca. verdade, é E verdade. a gente tem que, como eu falei para você, né? A gente tem que ter essa memória, respeitar nossos maestros, que isso é uma coisa hoje que é importante a gente deixar essa mensagem, né? Eu estava assistindo uma entrevista do Adrian Galha, não sei se você sabe, o filho da Sim, Tina, né? sim, O Adrian, conheço o Adriano, conheço o Adriano, ele deu uma entrevista hoje, ele falou muito disso, sabe? A memória dos maestros, o quanto com a gente tem, certeza, né? O respeito por todos esses que estão aí e que são formadores. Então, com super te certeza. agradeço e estou muito curiosa para saber sua história e como é que começou esse flamenco lá no Recife. Então, vamos lá. Eu estava achando interessante que tu começou falando, Débora, da questão de tu ter começado agora a ficar sabendo das histórias dos estados, porque você ficou muito ligada ao trabalho em São Paulo, né? Comigo aconteceu, nem se compara, mas comigo aconteceu uma coisa parecida, que quando eu cheguei lá no Recife, não tinha tanto contato com os flamencos do Brasil. Então, fiquei meio naquela ponte entre eu morar no Recife, voltar para Buenos Aires, sem ter muito conhecimento. E acho que eu te comentei que Aham. eu fui ver você, fui conhecer você, porque foi, acho que a primeira dica que eu tive, assim, de uma presença forte de flamenco em São Paulo, em um casarão maravilhoso que você falou que acha que é no bairro Pinheiro, não foi? Isso, era Anos uma casa dos 90. meus avós, Laura, dos meus avós. Olha aí, que achei maravilhoso, mas foi uma conversa muito breve. Eu estava quase recém-chegada, vamos dizer, já fazia alguns anos, mas não tinha ainda as estruturas que eu fui montando posteriormente, como para conversar contigo mais diretamente. Então, você não me conhecia, estava no meio de aula também, eu estava visitando uns amigos, e acho interessante, né? As voltas digamos, disso que você falou do isolamento, eu fiquei realmente um pouco isolada em relação ao mapa do Flamengo no Brasil. Mas me conta um pouco antes, Laura, você é argentina, conta aí para as pessoas que não te Sim, conhecem. claro, Você claro. começou o Então, eu Flamengo sou lá e argentina, veio pra cá. Uhum. certo? Eu sou argentina, nasci em Buenos Aires, comecei os estudos de dança flamenca no ano 88. Minha primeira professora foi Perla Fernandes, que justamente ela fez uma apresentação na época que o Adrián Galha ainda morava na Argentina. Então, imagina, Uhum. lá no um teatro não, um museu muito maravilhoso que tinha lá, que acho que ainda existe, é porque agora estou morando em Córdoba, né? Não estou em Buenos Aires, por isso digo lá, me refiro a Buenos Aires, porque estou aqui em Córdoba. Então, eu estudei com ela todos esses anos e alternei aulas, comecei a fazer algumas aulas com Conchita Espanha. Conchita Espanha, ela fez parte da companhia de Gades quando foi a filmagem de Carlos Saura de Carmen. Então, esses foram Aham. meus dois pilares de estudo de início. Uhum. E no ano 96, eu fui morar no Recife. Fui direto para o Brasil, direto a Buenos Aires, Recife. De 88 até 96, estudando em Buenos Exato, Aires, Flamengo. exato. Uhum. Exato, estudando, né, assistindo, enfim, tinha, me lembro na época, o Jorge Luis, que seria, digamos, antes era chamado El Chino, né, Não, é. Jorge Luis e Conchita, então eles tinham na Avenida Corrientes um espetáculo chamado Por las Calles de Madrid,
e parte do elenco eram os Tarantos, que é um grupo de ciganos, assim, com muita presença em Buenos Aires, que são músicos, cantadores, enfim, né? Tem a trupe, parte da trupe dos Tarantos estava nesse espetáculo no elenco. E no ano 96 eu viajei para o Brasil e sempre mantive aquela viagem, digamos, para visita familiar em Buenos Aires de 1 ou 2 vezes por ano, logo que eu cheguei. Então sempre tinha essa ponte. Continuo estudando, fazendo algumas aulas, workshops com Conchita, e fui acrescentando, né, estudos assim com a Yolanda Heredia, foi faz pouco tempo, a Jolie. Não, quando você chegou no Brasil, então me fala como que foi essa chegada, né? Quem estava no Recife? Ninguém, só você. Ninguém, na verdade ninguém. Então, para mim custou acreditar, porque eu cheguei lá, digamos, com meu ex-companheiro na época, por trabalho dele, e o pessoal que eu fui conhecendo falando, Laura, por favor, faça aulas aqui. Eu digo, minha gente, eu tenho interesse com certeza, porque era a minha intenção. Eu digo, mas quero conhecer o trabalho de quem já está aqui. Ele falaram, não tem ninguém aqui. Eu digo, não, impossível acreditar nisso, né? Então, bom, eu comecei a dar as aulas, fui vendo a questão da estrutura do Recife, da cidade, tentando também me adaptar ao cultural, né? Porque embora somos muito próximos do Brasil e Argentina, cada um tem as suas características. Imagina se do sul ao norte do Brasil já tem diferença, imagina da Argentina, né? Tem as questões locais. Então, eu comecei no ano 96, assim, foi mais nas academias, nas principais academias de balé, lá do Recife, teve o Área, a Carolemos Dançarte, a Cais do Corpo, que na época existia, hoje não existe mais, a Nelma Guerra, o Espaço Experimental, enfim, várias academias, vários espaços, e fui vendo desse trabalho, produto dessas aulas, vendo a possibilidade realmente de formar um grupo à parte, além da questão das alunas, de ir formando gente como para poder passar a um outro estágio, né? Poder passar a um outro trabalho. Eu tinha experiência de ter dançado no palco em Buenos Aires, mas sempre como aluna da minha professora, né? Então, me tocou o desafio de fazer vamos dizer, esse passo, né? Não foi tão pensado no início, mas foi meio que acontecendo, se dando naturalmente com o correr do tempo e da disposição e da facilidade das pessoas. O que acho que foi o mais interessante, Débora, foi a dificuldade, pelo menos no início, que eu me lembro, foi ótimo, porque quando tu me falou de focar na década dos 80 e dos 90, tu me trouxe um exercício de memória muito bom, que já tinha muita coisa guardada, já esquecida, né? Minha memória não anda muito bem, mas comecei a me lembrar digamos, da sensação de que o pessoal no Nordeste, pelo menos os lugares, ou seja, eu fui pioneira no Recife e em Maceió também, só que Maceió é uma etapa que num outro momento, quando você abranger a década digamos, do ano 2000, aí eu poderei falar de Maceió também, mas agora Recife foi realmente anos 90. No ano 2000? Claro, que legal. No 2005. Eu comecei em Maceió no 2005. Eu formei a Companhia Flamenca de la Luna no ano 2000. Então, Maceió também não tinha ninguém que fazia flamenco. Acho que sempre teve, tanto em Recife quanto em Maceió, quero acreditar que sempre teve alguma que outra, digamos, situação assim de trabalho, mas nada que ficasse com aulas regulares, anuais, e que tivesse uma presença, uma constância para poder evoluir e levar o trabalho. Isso leva paciência, leva tempo, leva esforço, leva muita coisa. Tinha, sim, um grupo de gente, digamos, de dança cigana, fazer uma fusão entre dança cigana e alguns elementos de flamenco. Mas eles também sentiram a necessidade, quando eu cheguei, falaram, Laura, vamos focar, porque a gente mistura um pouco de dança do ventre e de cigano. Então, enfim, foi uma experiência linda. Aí, voltando, o que eu ia te comentar, o que eu achava interessante, no início, Débora, era, sabe aquela coisa de ver o flamenco como algo distante, como dizer, nossa, é lindo para sentar e ver no palco, mas eu nunca poderia fazer aquilo. E eu achava isso interessante, porque o Nordeste tem uma riqueza de ritmos e de dança, e eu dizia, minha gente, assim, nada a ver, realmente, o flamenco
é um estilo, lógico, de expressão, de arte e tal, mas, digo, tem a ver enquanto você sinta, não é que tem alguma coisa que tem a ver com a gente e outra que não tem, mas tinha essa distância daquilo inatingível, como se o flamenco, pelo cultural, digamos, pela questão que tu falavas até apresentando hoje a matéria da Espanha e tal, como se não tivesse a ver, digo, é Península Ibérica, é Portugal e Espanha, a gente tem muito mais a ver do que vocês acham, né? Então, esse foi o primeiro, digamos, a barreira de tentar mostrar que o flamenco era possível em Recife, de tentar mostrar que as pessoas podiam aprender, podiam se apresentar, que não era uma coisa alheia ao pernambucano, ou alheia ao nordeste, alheia ao alagoano. Então, isso foi um trecho de bater portas, de mostrar, de caminhar. Muito lindo isso que você está falando. Muito lindo, porque realmente como a gente não se sente pertencente àquela cultura, então a gente Exato, fala, né? Ou exato, tem muito respeito que, né, se distancia, ou exato, então vai ser um inatingível que nunca a gente vai poder chegar, né? E hoje a gente tem o Flamengo como patrimônio universal, como patrimônio da humanidade. Então ele não é mais nem da Espanha, né? De todo mundo que quiser ser Flamengo. exato, e até porque não tem gente que tenha incorporado mais elementos dispares do que os ciganos, que são os donos desta cultura. Então, eles foram um caldeirão de culturas e de situações. Então, o flamenco, primeiro, é patrimônio deles e eles se entregam para a gente. Então, qualquer pessoa, enquanto ser humano, tem condições. Essa foi a primeira barreira, e para mim foi difícil no início, porque era aquela coisa de eu acho lindo, mas aula não vou fazer. Eu acho lindo, mas eu quero ver você dançar, mas eu nada a ver com a aula. Então, isso foi foi uma situação. Muito tempo era eu com eu mesma, no sentido que teve épocas antes de formar a Companhia Flamenca de la Luna que, enfim, era coisa de vamos ver você dançar, que é lindo, eu acho lindo, mas não vou fazer aula, né? Aí foi interessante, mas foi se vencendo essa etapa. Aí eu ia te comentar da questão, digamos, antes de formar a Companhia Flamenca de la Luna, eu trabalhava na Academia Carolemos Dançarte, e no ano, eu estou com ajuda à memória aqui, com as folhas. Pode. No ano, senão eu vou começar a misturar datas aqui, mas no ano 98... Ótimo. Desculpa, como é? Na nossa pesquisa, é ótimo que você lembre os anos. Claro, Ótimo. por isso me preocupei em anotar as datas para tu ter digamos, uma cronologia, que não fique muito desordenado. Mas, então, no ano 98, eu trabalhava na Carolemo Dançarte, como professora de flamenco, e teve a remontagem da peça Dom Quixote, né? Do Dom Quixote de ballet clássico. Convidaram a Andrea Tomioka, e eu fui coreógrafa auxiliar. Isso foi no ano de 98. Eu cheguei em 96, no 98, fui coreógrafa auxiliar para dar para eles alguns toques, digamos, para flamencar mais a montagem, a peça inteira. E eu achei muito interessante, porque além de ter essa vitrine, de ser a coreógrafa auxiliar de uma peça de clássico, né, num teatro grande de Recife, no Guararapes, eu tive a oportunidade de fazer um quadro flamenco dentro da peça do ato da taberna. Então, ali eu vi que já tinha uma possibilidade, eu disse, bom, realmente eu consegui que o flamenco chegue e coloque o pé em Recife, digamos, a questão do visual e do pessoal entender que isso pode ser incorporado, né, no cultural e nas diferentes linguagens artísticas, que não é uma coisa distante. E foi uma emoção muito grande para mim, realmente, no ano 98, poder colocar no palco, poder dar algumas dicas para os bailarinos de ballet que estavam ali de clássico, né? E poder fazer um quadro flamenco, onde a gente entrou com sapato flamenco, não estávamos com sapatilha nem com tutu. Então, foi uma experiência ótima. E aí eu senti que tinha conseguido divulgar e começar a entrar com o flamenco no Recife. Então, bom, depois do 98... Deixa eu te perguntar, quem eram essas suas alunas ou as pessoas que você preparou para bailar flamenco? Eram as pessoas desse trabalho ou eram já as suas alunas?
Eram as minhas alunas que fizemos um quadro flamenco dentro da taberna. Mas fala os nomes. Quem eram? Tem nomes? Você Então, se sim, lembra? tem a Vivi, que foi a cofundadora comigo da companhia, e meu braço direito e esquerdo, pé e mão, que esteve comigo desde o início até o fim, quase o finalzinho, antes de eu voltar para a Argentina. Na época era a Marcela, já me esqueci o sobrenome, a Adriana, tinha a Amanda, Viviane, Marcela, Amanda, Daniela, uma Daniela, é porque os sobrenomes já, muita gente não... passou pelos cursos. Lembro, digamos, do rosto dos nomes, mas sobrenomes não. Foi gente que participou, muita gente continua estudando comigo durante todos esses anos. E no ano de 2000 realmente surgiu a maturidade que eu senti como para já fazer um grupo, digamos, como eu chamava, uma coisa meio semi-profissional, porque era entre o tempo livre das pessoas, mas o que eu tirava do bom, do melhor das aulas, para poder fazer esses grupos e apresentar. Só que eu achava interessante que eu nunca, ou seja, meu formato, em parte por limitações minhas em relação a conhecimentos meus, pessoais, e em parte pelo formato do que eu fui conseguindo estruturar com o trabalho, não foi em cima de grandes espetáculos, sempre eram ou apresentações em relação assim, a o que se chama hoje de pocket show, de 20 ou 30 minutos, ou festas flamencas. Então, o meu estava mais para tablado e café cantante do que para ópera flamenca. Se a gente estivesse no século XVIII, eu diria que eu não sou de ópera flamenca, embora eu fiz, claro, alguns espetáculos, mas eu acho que me identificaria mais com o pessoal das fuergas e dos tablados e dos cafés cantantes, digamos, né? Mas eu usei o formato, claro. E em 2000 a gente formou a Companhia Flamenca de la Luna. Dentro dessas viagens, dessas idas e vindas do Recife para Buenos Aires, eu tive o contato com a Yolanda Heredia, fiz as aulas, os workshops com Laura Mancela, a Carmela Romero, que era uma argentina que morava na Espanha. Não tive mais contato, e com Conchita Espanha, o tempo que ela teve, que ela depois voltou para a Espanha. E conheci o Cláudio Arias também nessas idas e vindas. Aí a gente fez uma parceria. Eu levei o Cláudio por primeira vez em 2003. Então, eu fiz a companhia em 2000, em 2003 eu levei o Cláudio. A gente fez realmente o primeiro espetáculo. Como? Para dar um curso lá, ele também deu aula. Para dar um curso lá, um workshop lá, e a gente fez um espetáculo. Como eu consegui levar ele para lá, eu disse, vamos aproveitar. Então, fizemos um espetáculo com a companhia. Ele, e na época estava visitando o Recife um violonista espanhol, o Pablo Fernández Arrieta, que na verdade ele não é violonista flamenco, mas ele é da vertente do jazz. Convidei ele, eu disse, se você quiser acompanhar a gente, vamos fazer um formato bom, mostrar, né? Mostrar para o Recife um espetáculo feito made in Recife, com artistas convidados, né? E foi muito bom. A gente fez 2 finais de semana no Teatro Armilo, no Armazém 14, que é um espaço maravilhoso que hoje não existe mais no Recife. E, bom, foi uma experiência ótima. Isso foi no 2003. Foi a primeira vez que eu levei o Cláudio Arias para lá. Ele veio depois outras vezes, a convite meu para fazer outros trabalhos, mas essa foi a primeira vez. E foi uma experiência muito, muito interessante. Muito interessante. Olá, vou perguntar. Em Recife, então, não existia nenhuma colônia espanhola? Não existia um centro espanhol? Sim, porque a gente... Existia? Existia o Centro Cultural Brasil-Espanha, que foi digamos, o anterior ao Cervantes, né? O Instituto Cervantes. E lá eles davam folclore? Lá, eles davam como é? Danças folclóricas. Olha, a questão do flamenco foi uma coisa interessante, porque eu fiz um contato, é meio complicado de se falar, né? Mas foi uma questão um tanto confusa, digamos, para mim, né? Acho que não tinha um interesse muito. Primeiro, acho que enquanto Centro Cultural Brasil-Espanha, as pessoas, ou a pessoa que dirigia lá, não sei se talvez não tinha uma visão
de muito interesse, um olhar muito interessado acima do flamenco. Não sei te dizer, mas não teve uma comunicação muito direta, não. Digamos, não aconteceu nenhum tipo de trabalho conjunto. Entendi. É porque isso acontece em vários centros espanhóis, em outros Sim, estados, também, que às vezes eles não são da Andalucia, eles são da Galícia, ou eles são de outra região da Espanha, e o flamenco não é tão interessante, né? Então, isso pois aconteceu em vários lugares, diferente um pouco daqui de São Paulo, mas em outros lugares também. eu acho que quando se formou o Instituto Cervantes, eu acho que realmente a política e a proposta foi bem melhor bom, acho que desde o início a Karina foi chamada e pode fazer um trabalho lá. Imagino que a experiência dela tenha sido muito boa, porque enquanto precursora, no meu caso, que me tocou viver em relação ao Centro Cultural Brasil-Espanha, o pré-Cervantes, realmente a sensação que eu tive é que não tinha, eu não vou dizer um preconceito, mas alguma coisa ali que ainda não estava muito assentada em relação à necessidade deles verem a necessidade, o interesse de promover a cultura flamenca. Vem um violonista maravilhoso, o Oscar Herrero, dar um show lá, enquanto o Centro Cultural Brasil-Espanha, eu fui assistir ele, até ficamos brincando, que se não éramos primos, porque eu sou herrero e ele é herrero, enfim, a brincadeira, e ele falou, olha, eu nem sabia que tinha flamenco aqui, eu perguntei para fazer algum tipo de, mas não houve, sabe, não, e realmente, a minha estrutura não era tão, vamos dizer assim, tão forte como para eu poder alugar um teatro ou poder armar um espaço. Nessa época eu ainda dependia das salas das academias de balé, então até eu me independizar e alugar o meu espaço, passou um tempo, né? Assim, para poder alugar a sala. Foi tudo um Sim, trabalho de formiguinha. com certeza. E me É, conta um aí, pouco, os músicos, existia, o MEC apareceu quando? olha, o Evandro, foi assim, na verdade, eu tive primeiro um violonista flamenco chamado Evandro também, mas que ele trabalhava muito com dança cigana, e isso foi acho que foi no início, no ano 2000, assim que eu formei a companhia. Esse espetáculo que eu te comento do 2003, que eu trouxe o Cláudio Arias, ainda eu não conhecia o Evandro. Teve o Evandro e teve o violinista também que trabalhou, e o Albino, que está aqui nos comentários, aqui eu estou vendo. Albino foi violonista da Companhia Flamenca de la Luna, está ali participando também. Albino junto com o Evandro, não me lembro, acho que entraram Albino antes do que Evandro, e aí foi que começamos a estruturar, porque o Evandro já tinha uma formação também de violão clássico, né? Acho que foi para ele uma ponte mais próxima, né? Para passar para o flamenco. E fomos, digamos, fazendo experiência juntos, tanto dele acompanhar bailadora, quanto de eu poder ter um violonista e poder ver aquela coisa das dicas, dos cortes, enfim, das comunicações telepáticas que a gente tem. Aí foi uma experiência muito boa. Pronto, aí está Albino. Albino está falando lá aí, ele foi violonista, Albino Dantas, violonista da Albino, companhia. que legal. Foi uma experiência muito boa, demorou, por isso que eu te comento, foi tudo muito a pulmão, muito devagar os começos. Eu sempre fui muito cuidadosa também, então bastante, como dizem, o pessoal me dizia que eu era detalhista demais, então muita coisa de eu ter um cuidado até poder mostrar isso, ou até poder dar um passo. Então, foi esse trabalho, foi um trabalho de divulgar, de levar o Imagino, Flamengo. cultura também, aqui já em São Paulo, que a gente é um polo cultural, a gente já tem tanta dificuldade de ter apoio, de ter patrocínio Imagina. lá, então, né? Imagina, não, eu imagino que se São Paulo tem uma dificuldade, que nossa, é uma meca cultural, é maravilhoso, eu acho, nossa, Recife realmente muita dificuldade, muita.
uma desbravadora. Realmente você foi uma desbravadora. Porque Realmente. é tudo contra e você não desistiu, você ficou. Exatamente, exatamente. Embora muitas vezes dava aquela vontade de dizer, olha, chega, porque não dá por onde já com tanto problema e dificuldade, mas eu acho que o amor e o gosto pelo que a gente faz é o que mantém todos nós, né? Encontrar, achar aquela coisa que a gente gosta, a gente tem paixão e sente, poder transmitir. E uma coisa muito linda para mim é poder ver a segurança com que as pessoas iam crescendo no flamenco e, sabe, aquela coisa de sentir que o flamenco é delas também, não é aquela coisa de você imitar uma coisa, é você sentir aquela coisa, né? Isso eu acho fantástico, maravilhoso. E uma curiosidade que eu ia te comentar das nossas décadas de flamenco, dos 80 e dos 90, quando eu comecei com Perla Fernandes, éramos itinerantes, eu fazia aulas particulares com ela e íamos itinerando pelas salas de Buenos Aires, porque o pessoal costumava alugar, não tinha uma academia própria de flamenco, mas tinha muito flamenco, só que era muito aquele burburinho das salas de ensaio e, enfim, nem das peças, ou que levava o pessoal para a avenida, mas sempre em salas, né, que tinham academias de flamenco. E a gente chegou numa sala da Helena, que digo, hoje em dia é a meca também das salas flamencas em Buenos Aires, que é na Rua Rocamora, porque a Helena de Rocamora é famosa. E eu fui a primeira aluna de flamenco a entrar naquela sala, porque ela não alugava para flamenco, porque ela não queria que estragasse o chão. E chegamos com Perla, pedindo, por favor, Helena, ela dava clássico bolero, clássico espanhol, escola bolera, e ela falava assim, ai, não, minha gente, você vai estragar o chão, enfim. A questão é que convencemos Helena. Eu comentei com ela quando eu fui fazer um workshop com La Jolie, enfim. Eu disse, Helena, eu fui a primeira vez, Laura, não acredito. Tu vinha com Perla. Eu digo, exatamente. Digo, agora passou o Farruquito, passaram todos por ali, e naquela época, ela não queria saber do chão, do chão da... Nossa. Olha aí como é velha, tá vendo? Estúdio Rocamora, história. Exato. Então, eu morava em Palermo, nasci em Palermo, e Rocamora está ali em Palermo. E era belíssimo, um casarão. Eu disse, bom, vamos perguntar para a Helena. Ela fez, minha gente, eu tenho que acondicionar, de jeito nenhum estraga para o clássico. Aí convencemos, fizemos, mas a gente vem, né, tenta ficar num cantinho. E hoje é a sala dela, nossa, param todos ali. La China, enfim, todos vão lá. Maravilhoso. Agora me continua contando uma história, por favor, da companhia, que você estava lá no 2003 e eu te interrompi. Certo. Bom, então, no 2003, no 2000 foi feita a companhia, no 2003 foi esse primeiro espetáculo com o Cláudio Arias e o Pablo Fernandes Arrieta. Outra coisa interessante foi que lá tinha o formato do festival, primeiro foi o Festival de Dança do Recife, depois foi chamado Festival Internacional de Dança do Recife, depois virou Festival Nacional do Recife, e eu comecei a participar, que eu anotei por aqui, eu comecei a participar desde o terceiro festival, fui convidada, digamos, para mostrar o flamenco, embora falavam que eu era da Argentina, lógico, porque eu vinha de lá, de aqui, mas digamos, como representação do flamenco de Recife dentro do festival. Isso foi no ano de 98. No quinto festival, que foi no ano 2000, foi muito bom também a experiência, porque eles ofereciam cursos dentro do Festival Nacional, e a gente de todo o Brasil e de fora, e a modalidade do flamenco ainda eles não tinham incorporado. Então, eu fui convidada como professora para dar aulas dentro do Festival de Dança do Recife, além da apresentação na modalidade flamenco, né? Então, enfim, bom, tinha já sapateado clássico contemporâneo e conseguimos incorporar... Isso é importante, porque Exato. Em outras danças que já tinham seu lugar estabelecidas e o flamenco vem muito bacana. Exato, exato. Bom, aí depois também, 2000 e 2001, junto com
com esse avanço, né, de poder colocar o flamenco nos palcos do Recife e poder, o que eu te comento, este detalhe do meu trabalho, é mais fazendo um paralelo de como eu sentia a devolução de que o flamenco estava sendo reconhecido, porque quando as instituições te chamam, ou tem um festival importante onde você consegue colocar o trabalho, é porque estão reconhecendo que esse trabalho está ali e aceitando, Claro. digamos, isso como parte já da cidade, né, do urbano, da cultura urbana. Então, entre 2000, 2001 e 2002, nos cursos no Verão no Campus, que é da Universidade Federal de Pernambuco, eles também chamaram lá, teve uma aceitação, assim, acho que no ano de 2001, o curso mais lotado, digamos, de todos os que ofereceram, foi o de flamenco, foi uma experiência maravilhosa. Ficamos todos entusiasmados tentando fazer um curso mais como de extensão, mas acabou não dando por questões burocráticas. Mas, enfim, falando um pouco do... Cada vez mais houve um crescendo de pessoas interessadas em fazer flamenco, porque quando você chegou, ninguém nem se atrevia a querer fazer aula. E aí conseguiu que fosse fomentada essa né, ampliou. Né? Exato, exatamente. E, bom, assim, basicamente, falando em relação aos anos 80 e os 90, eu estou tentando ver aqui mais ou menos o que eu queria te dar um painel geral, né? Uma dúvida do comecinho. Por que você foi fazer flamenco? Por que você foi fazer flamenco, Laura? Interessante. Essa é uma excelente pergunta. Olha, eu sempre fiz balé clássico. Eu vinha do balé clássico, de criança, aquela história, né? De começar no balé clássico, depois ficou de moda o jazz, o contemporâneo, meu pré-adolescente foi fazer um pouco dessas modalidades. Sempre gostei da dança, né? Acho que sempre eu fiz jornalismo na Universidade de Buenos Aires, mas acho que minha via de comunicação maior, mais do que o jornalismo, sempre foi a dança, a questão da necessidade de dançar e de se expressar através da dança. Eu me lembro que a minha bailarina, assim, uma das peças favoritas minhas era Carmen, com a Maya Plisetskaya. Eu adorava a Maya Plisetskaya, porque achava ela, sei lá, tinha aquele sinal, eu imitava ela, digamos, imitava ela dentro do balé. E tinha um pessoal de teatro, que era gente amiga, eu não fazia teatro, mas acompanhava eles, que estavam montando algo de García Lorca, e queriam fazer um treinamento de flamenco como para incorporar algumas coisas, alguns áreas assim na peça. E me tocou ir ver os meus amigos, porque justamente foi a Perla Fernandes que ia dar aula para ele, que foi a minha primeira professora, e ela estava no ensaio com a metade do grupo dos Tarantos. Era uma sala pequena com a metade dos ciganos ali tocando, a Perla dançando, e foi aquele impacto de primeira vista de eu ficar parada na porta daquela sala e dizer assim, meu Deus, como foi que eu não achei isso aqui antes, né? Foi assim, vamos dizer que foi, não sei, fulminante, a palavra é fulminante. Eu fiquei assim emocionada, disse, eu preciso fazer isso. O que me identifica completamente, né? Que lindo. Então foi amor à primeira vista. Totalmente, totalmente. E o teu como foi, Débora? Me conte você, porque eu não sei como... Agora, desculpa, né? Eu sei que eu sou entrevistada, mas... Não, mas é bom você ter perguntado, porque eu ia te perguntar isso. Muita gente aqui, que são as pessoas minhas contemporâneas, começaram flamenco por causa do filme Bodas de Sangue do Saura. Olha, que interessante, maravilha. Aí foi mais ou menos em 85, 86 que passou aqui. Eu acho que você começou a fazer flamenco um pouquinho depois, em 88, não foi? Eu comecei em 88. Talvez o filme já tenha passado lá, porque aqui Sim. foi muita gente que assistiu e que não éramos descendentes de espanhóis diretamente. Eu era igual a você, bailarina clássica. Eu sou formada em balé clássico, amava clássico, sempre amei, tinha adoração. Só que nunca fui magérrima para ser bailarina clássica, então eu não entrava em nenhum concurso. Quando eu vi o flamenco, eu falei, a dança é para mim. Completamente inclusivo o flamenco.
Com certeza, também tem isso. Nosso Flamengo é extremamente democrático nesses tempos, né? Ainda bem. Agora me fala só a curiosidade do Maceió, por favor. Você foi dar curso lá? Eu fui dar curso lá. Teve uma menina, a Karine, que ela hoje mora no Rio de Janeiro, que ela soube do trabalho, acho que foi, na verdade, no Recife, com interesse de procurar onde tinha trabalho de flamenco, por uma curiosidade pessoal. Eu acho que ela que estava com uma curiosidade de saber, ela me convidou para dar um workshop. Aí eu procurei, contatei a academia da Maria Emília Clark, que ela é de balé, lá de Maceió. Aí a Maria Emília, eu comentei que tinha me contatado e que eu queria, na verdade, fazer um formato de workshop, não informalmente, sino numa academia, um lugar onde pudesse ter uma divulgação, poder alguém receber as ligações para ver quem estava interessado, enfim. Fiz uma estrutura como para poder ir lá. E é engraçado que eu não me lembro exatamente a data, mas eu acho que foi em 2005 que eu comecei. 2005 que eu comecei lá, 2004, 2005. E bom, e aí se estendeu um braço da Companhia Flamenca de la Luna também, depois de muitos anos. Você ia para lá, sempre dar Todo aula? final de semana. Todo final de semana. Que trabalho, meu Deus. Todo final de semana, quase todo, né? E, bom, aí lá foi muito bom também, porque foi a mesma barreira digamos, ou seja, eu não ia falar muito nessa parte, porque já vai para o 2000 e lá para frente, né? Mas foi bom também, ou seja, a etapa de Maceió é maravilhosa, teve um grupo de pessoas que, algumas delas são gente amiga que vai comigo para toda a vida, muita gente, digamos, tanto de Recife, quanto algumas pessoas de Maceió, e, enfim, aí eu fiz umas festas flamencas, por isso que eu te digo essa coisa do formato meio de tablado e de juerga e de café cantante, enfim, as pessoas perto, a coisa da gente dançar, podendo olhar no olho das pessoas, né, que eu acho isso muito lindo, a questão do Mas esse é o espetáculo. começo do Flamengo, né, Laura? O Flamengo, eu acredito que ele tem que começar a ser aprendido aí. O grande espetáculo vem depois. Se você não dança no tablado, todos os grandes artistas passaram pelo tablado primeiro, né? Claro, não, com certeza, não. E além disso, é um formato que eu acho lindo, porque ajuda a pessoa que está aprendendo, dançando, para se conectar com as pessoas que olham, e também para quem olha não estar distante daquilo que está acontecendo, né? Então, são estruturas diferentes. Aí as festas foram ótimas, foram festas com, nossa, foi um lugar onde eu primeiro estava na dúvida de saber quanta gente iria, e acabou estourando o lugar, enfim, gente pedindo cadeiras, e essas coisas que o Flamengo tem, né? Quando a gente chega por primeira vez nos lugares onde ainda não se tem, é lindo ver a resposta das pessoas, e eu continuei sempre batendo no mesmo ponto, o Flamengo tem a ver com todo mundo. A questão é você sentir, se permitir e fazer, né? Não é que tem gente que é flamenco, pode, e gente que não, como aquilo que tu falou, se é magra, cheinha, baixinha, enfim, tem nada a ver, né? Sim. E você continua dançando hoje ainda? Continuo. Na verdade, para ser sincero, eu dei uma parada justo agora no início desse ano, antes dessa nova ordem mundial da pandemia, que deixou todos nós de pernas para o ar. Eu dei uma parada, mas eu estava com os grupos aqui, só que eu estou meio com necessidade, estou sentindo a necessidade de voltar a fazer um pouco de flamenco só para mim, sabe? Aquela coisa de não aula, senão só experimentar, eu com eu. Linda, claro. Você deve sentir muita falta, né? Tantos Sinto. anos dançando. Com certeza. Sinto, sim. E, Laura, só para a gente, então, terminar, Sim. eu queria que você passasse uma mensagem para as pessoas que estão no Flamengo hoje. Eu sei que você está em Córdoba, mas você fez parte do Flamengo brasileiro. Eu acho que você se sente um pouco brasileira, apesar de ter nascido na Argentina. Totalmente. Eu morei 20 anos no Brasil. Eu sou, na verdade, metade e metade. Se eu tivesse ficado mais 5 anos no Brasil, eu era metade e metade mesmo. Então, a inspiração está aqui, né? Então, eu queria que você... o que você espera do Flamengo no Brasil daqui a um tempo? O que você deixaria de mensagem para as novas gerações?
Olha, Débora, nossa, é difícil, mas, bom, eu me considero realmente parte da história do flamenco no Brasil. Continuo me achando do flamenco do Brasil, embora meus começos foram aqui na Argentina. Meu coração flamenco está lá. É, é basicamente o mesmo que tu falou no início e que tu comentou do Adrian Galha, que eu tive a oportunidade de conversar com ele no Recife, a gente conversou bastante. Em relação a não esquecer, e mesma coisa que o Farruquito, né? A questão do flamenco raiz, não esquecer os grandes maestros, tentar ser o mais verdadeiro possível naquilo que se faz no flamenco, na dança. Embora, logicamente, aprimorar a técnica, aprender sempre, lógico, um desafio para todos nós, nunca podemos parar de aprender, em nenhum sentido da vida, não só no flamenco, mas quanto mais no flamenco, mas aquela questão de ter a humildade, de poder reconhecer, de saber aquilo que, digamos, que se pode aprender, respeitar os maestros e, basicamente, Débora, eu sou meio inimiga dos modismos no flamenco, sabe? Eu acho que a pessoa fazendo passar qualquer coisa que esteja se usando no flamenco, se você passar pelo filtro interno e poder devolver do jeito que você entendeu, eu acho muito mais válido do que você copiar aquilo sem entender. Eu acho isso, nossa, acho que todos devíamos levar isso como um norte, sabe? Uma bússola com um norte flamenco seria esse. E, enfim, que não deixem de praticar, que haja uma dança, uma arte fascinante, acho que é inesgotável e que a gente pode dançar para a vida toda, quando não tiver mais pés, senta na cadeira e dança com os braços e com as castanholas. Exatamente. Basicamente é isso, né? A maestra Tiana, eu vi agora, sentada na cadeira, fazendo uma loucura, castanholas maravilhosas, falando palavras de sabedoria, uma atrás da outra. É lindo, né? Maravilhoso. Então, basicamente é isso, é não se perder tanto nessas questões, ou seja, sim aprender e absorver isso, mas sempre passar pelo filtro, que o maravilhoso é isso, não tem duas pessoas dançando flamenco igual. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Você é uma maestra de verdade. Oh, obrigada, Débora. Então, obrigada, agradeço. Vindo de você, que eu admiro, nossa, é uma honra. Imagina, uma honra para mim. Foi um prazer enorme te conhecer, Laura. Saber dessa tua importância. Tudo que depois você quiser lembrar para me falar depois em off, me mandar. Certo. Né, como guardar, como resgate. Super bem-vindo. Espero que depois dessa a gente possa manter contato sempre, que você esteja aí com o navio ainda, apesar de estar aí na Argentina, mas você está brasileira, como você falou. E muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Achei maravilhosa a ideia, o projeto, e estamos aí para colaborar no que for. Tem um monte de mensagens de pessoas falando aí de você super bem. Quando a gente passar a live de novo, você vai ler os comentários, senão eu te mando esses comentários, tá? Certo, tá bom. Então, gente, Laura, super obrigada. Depois eu vou querer saber se tem Maceió aí, se tiver mais alguns detalhes para você me falar. Claro, é uma etapa a partir do 2000, por isso que eu disse, não entrei nela porque tu me pediu 80 e 90, né? A gente vai falar de novo. E obrigada por você nunca ter desistido. Obrigada. Porque o Flamengo, na época, ele era muito separado. Essa sensação que você teve de isolamento era muito real. Cada um estava no seu quadrado ainda. Né? Exato. Então, foi muito importante porque você manteve, você não desistiu e você foi pegando as pessoas uma por uma pelo coração aí, fazendo delas flamencas. Obrigada, Débora. Lindas palavras, obrigada.